Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. As frutas cultivadas no quintal da propriedade transformaram o negócio da família em Minas Gerais em uma agroindústria. A produção chega a 300 quilos de polpa por mês e atende o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O trabalho começa no quintal de casa. Hoje a colheita começa nos pés de goiaba. Aos poucos o caixote vai se preenchendo com as frutas maduras. Estamos em uma propriedade rural de Araguari para contar a história de uma família que transformou uma necessidade em oportunidade. Eles começaram a produzir polpas de fruta apenas para o consumo próprio, mas o negócio deu tão certo que hoje a produção já ultrapassa 300 quilos por mês. A Sueli e o Rubens se casaram e tiveram a Carol e a Bia. O Iago chegou à família depois, namorando a Carol. Juntos, os 5 se abraçaram e construíram um verdadeiro negócio. Primeiramente, a gente agradece a Deus por essa família e pela oportunidade que a gente teve desse sonho se tornar realidade e aos poucos a gente está crescendo cada vez mais. O Rubens é produtor de café há décadas e os dois criaram as filhas nesta propriedade. A ideia de produzir as polpas surgiu para resolver um problema que a família estava enfrentando. Com tanta goiaba no pé, eles não estavam conseguindo consumir tudo. A gente vendia todas as verdes para o Ceasa e para o Sacolão de Araguari. E de repente começou a sobrar muita goiaba madura. Começamos a vender para uma fábrica em Uberlândia, mas mesmo assim depois não era o suficiente. E sobrava muita. Aí um dia eu comecei a fazer geleinhas e bater polpas. E começou daí vender as polpas de goiaba e de repente as pessoas começaram a pedir uma fruta, se tinha maracujá, se tinha cerola e aí foi. E hoje temos 10 sabores de frutas. O primeiro passo foi investir na estrutura da fábrica. As meninas chegaram a morar fora, mas voltaram quando a procura começou a aumentar. Eles trabalham com agricultura familiar, um modelo de produção baseado em pequenas propriedades rurais administradas predominantemente por famílias. Modelo que cresceu muito nos últimos anos e que atualmente é responsável por 70% da produção de alimentos consumidos no Brasil. A fábrica da família Biciato conta com 10 variedades de frutas. Algumas são produzidas no quintal de casa e outras são compradas de fornecedores. Bom, o que a gente tem da produção da fazenda é tamarino, cajamanga, goiaba, acerola, manga e praticamente se a gente precisar, a gente pega dos outros produtores as outras frutas, como seria morango e abacaxi. Depois que as frutas já foram colhidas, a primeira etapa começa na porta da fábrica. A gente vai selecionar a goiaba para ver se não tem nenhuma cortada já por algum passarinho, bicada, alguma bem podre. Vai bem a fruta bem selecionada lá para dentro. Depois, a nova etapa é dentro da fábrica. Começa pela pré-lavagem, né? E aqui é a higienização, para que a gente tenha certeza que nada está errado, né, com a fruta. É agora que começa o trabalho mais importante, o corte e seleção das frutas. Aí a gente vai fazer todo o corte dela, retirar todo, se tiver algum podre, se tiver algum estragadinho, para a fruta ir perfeita para a despolpadeira e fazer a polpa de fruta bem gostosa. Pode bater na despolpadeira, que essa despolpadeira faz também a goiaba. E tem um liquidificador. Como é pouca quantidade, a gente vai fazer no liquidificador. Agora é o processo de coar, para ter certeza, para que na hora da embalagem não vai nenhuma sementinha no suco. Depois da fruta coada, então pronta, agora é a parte da embalagem dela.
onde a gente coloca a medida certinha dessa canequinha. Nossa polpa ela é de 250 gramas, 100% natural. Coloca no saquinho, sela, etiqueta e depois vai direto para a câmara fria para o congelamento e consumo. A família participa do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. 60% das polpas que são produzidas vão direto para as escolas do Triângulo Mineiro. Além disso, os produtos também são vendidos pelas redes sociais. Todos são natural mesmo, não vai água, não vai corante, nem conservante, são todas 100% mesmo. E a maioria das frutas são todas aqui da fazenda. Quem é produtor como você já sabe, o agronegócio é enorme. Vai do plantio até a mesa e da terra até a casa do brasileiro, muita coisa acontece. Justamente por isso, é fundamental ter um grande parceiro em todas as etapas dessa cadeia, do início ao fim do processo, com um portfólio de produtos e serviços que atenda a todas as suas necessidades. É aí que entra o CPRF do Bradesco, a cédula do produtor rural financeira, com pagamento conforme o fluxo de caixa e documentação simplificada, porque de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. O Cinturão Citrícola Paulista e Triângulo e Sudoeste Mineiro deve colher pouco mais de 223 milhões de caixas de laranja na atual safra. A reestimativa foi divulgada pelo Fundecitrus. Com uma temporada completamente atípica, o Fundo de Defesa da Citricultura divulgou uma nova reestimativa para a safra de laranja 2024-2025. Devem ser colhidos 223 milhões 140 mil caixas de laranja de 40,8 quilos. Esse número é 3,4% maior que o divulgado em setembro e ainda 4% menor do que a projeção inicial de maio, de 232 milhões 380 mil caixas. A quarta florada é bastante expressiva em comparação com outras safras, apesar dos frutos terem peso menor do que das 3 primeiras floradas, 126 gramas contra 161 gramas. A estimativa é que cada árvore deverá produzir 54 frutos com a última florada, ante os 32 da previsão anterior. As chuvas intensas nos meses de outubro e novembro contribuíram para o crescimento dos frutos de todas as variedades. Aproximadamente 9% dos frutos devem ser colhidos próximo ao encerramento da safra, enquanto que na safra anterior esse volume foi de 1,5%, o que evidencia uma temporada atípica. A alta procura por maçãs está aquecendo o mercado nos últimos dias. Os preços subiram cerca de 3%. Os estoques nacionais de maçãs estão baixos, resultado da quebra da safra no início do ano. E com a alta procura pela maioria dos calibres e variedades da fruta, o mercado segue aquecido nas últimas semanas, com boa movimentação e preços altos. A Fuji 110 categoria 1 fechou a semana passada com média de R$ 156,44 a caixa de 18 quilos nas regiões classificadoras. Isso representa um aumento de 3% em relação ao período anterior. De acordo com pesquisadores do Hortifruti CPEA, com os estoques cada vez mais baixos, a expectativa é que os preços se mantenham firmes até o final do ano. Vale lembrar que as maçãs importadas e as frutas de caroço, como pêssegos, ameixas e nectarinas, entram com força no mercado nesse período de final de ano. Mais de 60 milhões de pessoas sofrem com dores crônicas no Brasil. Se você já acorda mal e sente dor para fazer as atividades do dia a dia, é melhor se cuidar. Hoje temos uma dica excelente para ajudar nisso. É o Ora Pronobis Max. O Ora Pronobis é uma planta potente, já famosa na sabedoria popular, que junto à tecnologia deu origem a esse suplemento rico em proteínas, em cálcio e também em propriedades anti-inflamatórias que ajudam a combater as dores. Fica muito doente? O Ora Pronobis te ajuda aumentando sua imunidade. Quer o seu agora? Ligue já no 0800 208 9432
E você vai comprar o Ora Pronobis com 50% de desconto. Vai ganhar de presente um tapete massageador e mais um presente surpresa. 0800 208 9432. Na hora da compra, não paga frete, não paga para ligar. É o Ora Pronobis Max pela metade do preço. Ligue 0800 208 9432. 5 famílias de comunidades agrícolas tradicionais no Amapá foram as primeiras contempladas com uma nova linha de crédito do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. O ministro Valdez Góes participou da assinatura dos primeiros contratos na comunidade quilombola Mel da Pedreira. A previsão é que o programa beneficie mais de 30 mil pessoas em comunidades rurais tradicionais. As linhas de crédito vão de R$ 8 mil para jovens até R$ 15 mil para mulheres. Esse programa que está começando aqui, ele não vai ficar aqui no Amapá. Ele é estendido para a Amazônia como um todo, ele chega no centro-oeste do Brasil, ele já existe no Nordeste e as outras regiões do país também vão ser contempladas com esse programa. O Brasil bateu o recorde de exportação de café no ano e chegou a mais de 46 milhões de sacas vendidas ao exterior. Faltando ainda o mês de dezembro para fechar o ano, o Brasil já chegou ao recorde de exportação de café em 2024. Números do Secafé, Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, registram 46,4 milhões de sacas comercializadas para o exterior, superando em 3,78% o maior volume registrado até então, nos 12 meses de 2020. Ante a performance de janeiro a novembro de 2023, a evolução é de 32%. Em receita cambial, o desempenho é ainda mais expressivo. De janeiro a novembro, o Brasil recebeu 11,3 bilhões de dólares com remessas de café ao exterior, um crescimento de 22,3% sobre o maior valor antecedente, registrado entre janeiro e dezembro de 2022. Os números poderiam ser melhores não fossem os problemas logísticos enfrentados pelo setor. Até outubro, o país deixou de embarcar 1,7 milhões de sacas. Considerando o preço médio da saca e o valor do dólar no período, o Brasil deixou de receber 2,75 bilhões de reais em receita cambial. Os principais destinos do café brasileiro foram Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, Itália e Japão. O café arábica foi o mais comercializado, com 33,9 milhões de sacas enviadas ao exterior entre janeiro e novembro. O volume é o maior da história para esse período de 11 meses e equivale a 73% do total. O Senado já aprovou o novo marco legal para a regulamentação da produção, uso, registro, inspeção e comercialização de bioinsumos aqui no país. O projeto agora depende da sanção presidencial. A medida será válida para todos os bioinsumos usados na atividade agropecuária, incluindo os bioestimulantes, biofertilizantes e agentes biológicos de controle. Para entender melhor, eu converso agora com Rafael de Souza, que é pesquisador, doutor em biologia molecular, genética e bioinformática. Rafael, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui hoje falando de um tema tão importante como a lei dos bioinsumos. Rafael, agradeço mais uma vez e começo dizendo o seguinte, é claro que ainda depende da sanção do presidente, né? Mas quais são os impactos principais para os produtores, para a indústria e também para os profissionais que trabalham na área, hein? Essa é uma lei que ela é super importante, ela impacta realmente todo o setor, né? Os bioinsumos, que nada mais são do que esses produtos à base natural, né, de origem natural, como animais, plantas e micro-organismos, eles são produtos de um dos setores que mais cresce hoje no Brasil e no mundo, o uso desses produtos, mas até então a gente não tinha uma lei que regulamentava de fato o registro, o uso e a comercialização desses produtos, como você comentou, né? Então existe até uma certa insegurança jurídica para alguns casos, e esses produtos eles acabam ficando no limbo, e essa lei ela vem justamente para regulamentar e trazer o marco legal que torna mais claro o tema relacionado a esses bioinsumos, né? E é uma lei que ela vem sendo discutida pelo setor, né, por diferentes stakeholders, tanto pelos produtores quanto por indústria e assim por diante, e ela beneficia diferentes partes, né? Então ela beneficia, por exemplo, a indústria ao fazer com que tenha mais incentivos e mais investimento e que torne mais claro o processo regulatório relacionado a esses produtos.
e também aqueles produtores que fazem uso do produto para uso próprio, né, e não para comercialização, como é o caso do on-farm. Então, de uma forma geral, a gente vê um benefício tanto econômico por estimular o uso desses produtos, pelo desenvolvimento de novas tecnologias e também por dar acesso aos produtores para esses produtos que a gente sabe que ajudam de uma forma muito importante aí a aumentar a produtividade de forma sustentável na agricultura. Para todo mundo entender, né, inclusive para quem não é do agro, o bioinsumo, então, é um caminho para a gente produzir com menos impacto, ou seja, de uma forma mais sustentável, né? Mas quais são os principais desafios neste momento? Sem dúvida. Quando a gente fala em bioinsumo, a gente está falando de produtos que vêm para resolver um dos maiores desafios que a gente tem hoje, atualmente, na agricultura, que é ser capaz de aumentar a produtividade de forma sustentável. A gente sabe que a intensificação da agricultura, no geral, ela vem com a intensificação do uso de químicos, com a intensificação do uso de fertilizantes, com a intensificação do uso de recursos hídricos, que a longo prazo isso acaba sendo não sustentável. Então a gente tem uma necessidade de novas tecnologias e novos produtos que permitam justamente aumentar a produtividade agrícola sem o impacto que normalmente essa intensificação ela acaba trazendo. E esses produtos, os bioinsumos, eles trazem justamente essa oportunidade, né, com que a gente faça, por exemplo, a redução dos fertilizantes que têm um impacto ambiental, ou mesmo a redução dos pesticidas e assim por diante, por uma solução que é natural, que é o uso dos bioinsumos e que não traz uma agressão tão grande assim para o meio ambiente. E a partir do momento que você tem uma legislação que rege as regras relacionadas ao registro, ao uso e à comercialização desses produtos, ele torna as regras do jogo mais claras para os diferentes frentes, né? Tanto para os produtores, quanto para a indústria, quanto para a parte de pesquisa. Então a gente vê que realmente esse impacto ele acaba impactando toda a cadeia. E obviamente que aqui a gente está falando do Brasil, que é um dos maiores produtores e exportadores agrícolas do mundo, né? E a gente está na vanguarda justamente do uso desses produtos. E essa legislação ela vem para fortificar isso e deixar o Brasil realmente na vanguarda. Até porque o Brasil é muito cobrado para produzir de forma sustentável, né? E nós somos realmente vitrine para isso. Você acha que, inclusive, essa regulamentação ela vem para casar com esse momento, né? Que a gente é tão cobrado mundo afora? Sem dúvida, eu acho que o Brasil como protagonista, o Brasil ele já é protagonista, né, como eu falei, na parte da agricultura e também como exemplo de sustentabilidade, e a lei dos bioinsumos ela vem justamente para fortificar isso e também ajudar com que o Brasil fique independente na produção agrícola, né? Um dos exemplos mais claros e que a gente viu aí nos últimos anos é que quando a gente tem instabilidade política ou geopolítica por conta de guerras como essa que está acontecendo aí na Rússia e Ucrânia, a gente acaba ficando dependente da importação, né, e dos preços que acabam sendo impactados por conta dessas instabilidades. E uma vez que a gente tem o desenvolvimento de tecnologias como essas de bioinsumo, elas acabam diminuindo essa dependência econômica do país frente à importação de insumos como fertilizantes e assim por diante. Então, sem dúvida nenhuma, quando a gente tem uma legislação clara a respeito dos bioinsumos, ela fortalece esse posicionamento do Brasil global para que seja um dos exemplos aí na questão de produção agrícola sustentável e também garante com que a gente tenha novas tecnologias entrando no mercado e ficando de acesso para os produtores, né? Vamos trazer um exemplo aqui agora. Produtores de soja eles já têm aumentado o uso de bioinsumos, né? Saltou de 30% para 35% de 2020 para 2021 e até 2030 o índice pode chegar a 45%. Essa tendência de aumento também acontece principalmente em quais setores do agro, hein, que são mais beneficiados ou que estão buscando realmente os bioinsumos? Sem dúvida, tem alguns setores do agro que eles são diretamente impactados, né? Um deles é a agricultura, e quando a gente está falando aqui em bioinsumos, a gente está falando em produtos que podem atuar tanto na parte de nutrição vegetal, ou seja, com produtos que ajudam as plantas a captar nutrientes do meio ambiente, produtos que são bioestimulantes e também produtos de biocontrole, né, que protegem as plantas contra pragas e patógenos que impactam diretamente a produtividade. E esses bioinsumos eles acabam impactando diretamente a agricultura, né? Porque os produtores eles conseguem utilizar esses produtos para aumentar a produtividade de uma forma sustentável. A pecuária também, sem dúvida, a gente vê que tem um crescente na parte de pecuária e cada vez mais essas tecnologias que hoje são utilizadas para o agro, elas também são adaptadas para outros setores, como é o caso de florestal e pecuária, que também acabam se beneficiando do surgimento dessa lei que instaura a questão de regulamentação, né, o marco legal dos bioinsumos. Rafael,
acho que é importante também a gente esmiuçar um pouquinho mais algo que você já falou um pouquinho, que é o seguinte: de que forma esses bioinsumos ajudam no bolso do produtor, né? Porque é o seguinte, com a guerra entre Rússia e Ucrânia, os preços de muitos insumos foram lá para cima. Mas o problema já vinha, inclusive, desde a época da pandemia, né? Então, de que forma dá um alívio aí para o produtor pagar um pouco mais barato? O acesso a esses bioinsumos, ele sem dúvida acaba diminuindo a dependência econômica que o Brasil tem para compra de insumos internacionais, né? Hoje a gente sabe, por exemplo, que no caso dos fertilizantes, mais de 70% dos fertilizantes no Brasil são importados de países fora do Brasil. Então, com acesso aos bioinsumos, os produtores eles têm a oportunidade de ter uma alternativa a esses produtos que são importados e que acabam ficando reféns realmente de valores que se alteram por conta de instabilidade internacional, né? Um dos exemplos, por exemplo, é o caso do fósforo, que é um dos insumos que, por conta da guerra da Ucrânia e da Rússia, sofreu altas muito grandes por conta dessa instabilidade política, e hoje a gente tem algumas soluções aqui para a agricultura relacionadas à solubilização de fósforo que podem ser utilizadas para reduzir essa dependência do país frente a alguns dos insumos que são importados. A gente pode dizer, então, que é um ganha-ganha, porque para o consumidor final, uma vez que a produção custa menos, a gente espera que o preço final possa também ser menor. Além disso, tem a questão de estar usando algo mais natural, ou seja, o impacto ambiental é menor, né? E o que chega também para a nossa saúde também. Ou seja, assim, a gente tem menos impacto quando você usa muito produto químico, né? O bioinsumo, no caso, quando a gente olha para o impacto, a gente fala tanto em um impacto ambiental quanto também na saúde humana, né? O impacto ambiental, que ele é o mais direto, quando a gente reduz, como eu falei, a questão do uso dos químicos que podem contaminar o meio ambiente, que podem causar uma série de problemas no meio ambiente, isso também acaba aumentando ou melhorando o impacto na saúde humana, né? Quando a gente reduz o uso de químicos, que inevitavelmente acaba impactando na saúde humana, a gente tem a oportunidade de ter não só o meio ambiente impactado de uma forma benéfica, ou seja, aumentar a produtividade de forma sustentável, mas também garantir a qualidade do alimento que está chegando na mesa do cliente lá na ponta, né? Para garantir que eles estão realmente utilizando produtos que são seguros, produtos que têm um impacto na saúde menor do que o uso de outros produtos químicos. Qual vai ser o papel do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e também da Anvisa nesse processo? Dos benefícios relacionados a essa lei do bioinsumo é que ela deixa muito claro o papel de cada um desses órgãos no processo regulatório e também em validar, né, e se certificar de que a qualidade do processo produtivo desses produtos ela está acontecendo da forma como deveria. Isso então dá uma segurança não só para o cliente lá na ponta, mas também para garantir para os outros países que compram os produtos agrícolas produzidos pelo Brasil, de que a gente tem instaurado no país muito bem estabelecido a questão de qualidade e de registro desses produtos. Ou seja, a gente pode ter um impacto, inclusive, na exportação, um impacto positivo? Não só isso, como também um incentivo ao desenvolvimento de novos produtos, né? Toda vez que você tem uma regulamentação bem estabelecida, isso acaba atraindo recurso de investimento para o país. A gente sabe que o estabelecimento dessas legislações, de uma forma geral, elas são acompanhadas pelo investimento. Então, a gente tem a garantia de que agora que a gente tem um marco legal de bioinsumos, isso acaba atraindo capital para que haja o desenvolvimento de novas tecnologias aqui mesmo no Brasil, né? Então, o Brasil hoje ele já é um dos principais players no que diz respeito ao desenvolvimento de tecnologias e ao uso de bioinsumos. E essa legislação agora ela também incentiva o desenvolvimento de novas tecnologias por uma série de mecanismos, né? Então a gente pode ter a expectativa de que nos próximos anos a gente vai ver uma crescente no desenvolvimento de novas tecnologias, novos approaches para o desenvolvimento desses bioinsumos e também players globais olhando com um olho maior aqui para o Brasil, realmente por conta dessas novas tecnologias para a agricultura. Rafael, por tudo isso que você explicou para a gente, dá para a gente prever o seguinte: nós vamos ficar ainda mais competitivos. Nós temos bons preços, né, formas eficientes de produção, mas a gente pode ainda ganhar mais mercados internacionais? Sem dúvida.
Uma das coisas aqui no Brasil, né, o Brasil, por ser um dos maiores produtores e exportadores de agrícolas do mundo, sem dúvida faz todo sentido o investimento não só em bioinsumos, mas em biotecnologia. Acontece que no Brasil, historicamente, a gente não tem um histórico tão forte no investimento dessas biotecnologias como acontecia até então em outros países como Estados Unidos, Europa e assim por diante. Mas a gente tem visto isso mudar nos últimos anos, né? Então, cada vez mais tem atraído o olhar de investidores, atraído o olhar de grandes empresas para investirem no agro brasileiro, investirem no desenvolvimento de novas tecnologias. E no que diz respeito aos bioinsumos, essa nova legislação, ela estimula justamente isso, né? Então, quando você tem as regras claras de como que é o processo de registro, de quais são os benefícios, quais são os estímulos para o desenvolvimento, você acaba atraindo um pouco desse capital e ajuda que o Brasil ele se posicione realmente como um dos principais players aí, ajudando não só os produtores para que eles tenham uma economia na hora da produção, mas também para que a gente tenha um impacto positivo tanto no meio ambiente quanto na saúde humana, como a gente comentou. Já que você falou em capital, que tipo de apoio do governo deve ser oferecido aos produtores, a todo o setor? Especificamente no que diz respeito à inovação, a gente já tem visto algumas iniciativas do governo e de órgãos de fomento direcionadas para desenvolvimento de tecnologias como bioinsumo, né? A gente tem expectativa, inclusive essa legislação ela fala sobre isso, ela acaba incentivando o aparecimento de investimentos no setor e a gente tem expectativa de que nos próximos anos cada vez mais surjam iniciativas para investir no desenvolvimento de tecnologias. Então, a gente tem órgãos como a FINEP e outros órgãos aqui no Brasil que já têm feito esse tipo de investimento e já têm aberto chamadas e outras formas de investimento, mas também a parte do capital privado. A gente acredita que vai sim haver um aumento no capital privado procurando por essas iniciativas relacionadas ao desenvolvimento de tecnologias de bioinsumo e que, obviamente, vão acabar impactando diretamente o produtor que vai ter acesso a essas tecnologias, né? A gente tem que seguir de olho, acompanhando, é tudo muito novo, porém fundamental para o agro, né? Não, sem dúvida nenhuma. Ainda mais se tratando de um setor que é super novo, por assim dizer, né, e tem crescido muito. O Brasil é um dos países que mais cresce nessa área dos bioinsumos, os outros estão acompanhando, mas o Brasil ainda ele tem se destacado bastante. A gente espera que nos próximos anos o surgimento de novas tecnologias ela aconteça de uma forma muito rápida. Então a gente pode esperar que não só essas frentes que eu comentei, como a parte de nutrição vegetal, bioestimulante, e proteção de cultivares, né, contra doenças e patógenos na agricultura, mas também outras tecnologias vão entrar no mercado. E como a gente comentou, isso é super importante não só para manter a hegemonia do Brasil frente às outras produções agrícolas do mundo, mas também para a gente garantir uma produção agrícola sustentável. Rafael, foi muito bacana te ouvir para a gente entender tudo isso, né? São temas muito importantes para o nosso agro. Um bom dia para você e até a próxima. Muito obrigado, eu agradeço pela oportunidade. Até a próxima. Até. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta.